Rápido, afônico, totalmente sem voz, mas a gente traz as informações do Gigante Alagoano na manhã desta terça-feira. Vale salientar que o Asa já se reapresentou, já reiniciou os trabalhos, visando agora a partida diante da equipe do Penedense no próximo fim de semana, lá em Penedo, no estádio Dr. Alfredo Lee. O Asa, que estava perdendo o jogo por 2-0, buscou empate. Está classificado oficialmente, já agora matematicamente falando. Agora é pensar no jogo contra o Sergipe para pontuar e torcer por tropeços dos adversários dos outros grupos para que o Asa assuma a classificação geral do Campeonato Brasileiro da Série D. Após o jogo, o técnico Raniel Ribeiro, ele falou sobre o empate com sabor de vitória devido à circunstância do jogo e disse que já havia estudado a equipe do Sergipe e sabia dessa velocidade da equipe sergipana, o que fez com que o Asa sofresse esses gols no início da partida. No Sergipe a gente já tinha, claro, que estudado os mesmos, tinha passado para os jogadores. Todos nós éramos sabedores dessa velocidade que eles tinham, desse conjunto, dessa troca de posicionamento dos homens da frente, e que isso ia gerar muita dificuldade para nós. Aí marcar o primeiro gol com menos de 3 minutos, aquilo gerou muito desequilíbrio para nós. Mas mesmo com 1-0 nós tivemos a oportunidade de, no próprio primeiro tempo, empatar o jogo. Empatar o jogo em 1-1 e fazer o processo que iriam buscar em busca da vitória. Mas a expulsão, principalmente nos minutos finais ali do primeiro tempo, a gente ficou um pouco desorganizado em algumas ações que deveríamos tomar no jogo 9 contra 9, 10 contra 10. Eu digo 9 contra 9 porque são contra os atletas de linha por dentro. Então, o jogo 9 contra 9 a gente precisava ter sido um pouquinho mais se organizar um pouquinho mais rápido. Mas também eu me coloco no lugar dos jogadores que tomou 2-0, 1 a menos. Então, aquilo ali mexeu um pouquinho, mas no intervalo a gente conseguiu sentar a poeira, conseguiu organizar de certa forma, colocamos o Toscano, posicionou ali como referência, né? Os meninos foram por sacrifício. O que Kelito correu hoje, o que Samuel correu hoje, Bigode, Paulinho é chover no molhado falar do Paulinho em nível, no critério físico, né? Mas o empate eu acho que saiu de bom tamanho. O empate eu acho que foi que define realmente o que foi o jogo. Tá aí, portanto, o técnico Raniel Ribeiro falando aqui dentro do Jogo Rápido, com informações do Asa, repórter Eduardo Cardeal. Muito bem, 8h34, agora a gente vai falar de CRB e CSA, direto lá de Marcel. CSA que inclusive tem uma parada complicada já nesse meio de semana, porque tem Copa do Nordeste, é jogo único lá no estádio Rei Pelé, então vai ter que virar a chavezinha da Série C, que vem no momento de oscilação, para enfrentar o Ferroviário do atacante Ciel, que muita gente aqui em Arapiraca ainda queria o Ciel no Asa. Só que a gente já explicou por que o Ciel não veio. Eu falo já sobre isso. O Alan vai trazer informações sobre o Galo e o Azulão. Bom dia, Alan. Um forte abraço a todos que acompanham o Jogo Rápido desta terça-feira. Aqui direto de Maceió a gente vai falando, começando a destacar o CSA, que amanhã entra em campo contra a equipe do Ferroviário, mata-mata da Copa do Nordeste. Azulão que quer passar para a semifinal e de lá encarar Vitória ou Confiança. Bom, o CSA que se representou no último domingo, treinou ontem e hoje encerra a preparação para essa partida. Ainda não vai poder contar com a presença do Brian, que está fora. O atacante Marcelinho também será um desfalque e tudo caminha para que o CSA tenha uma mudança nesse jogo contra o Ferroviário. O time que começou a partida de sábado contra o Caxias teve o Gabriel Vieira no setor de ataque, mas logo no primeiro tempo ele foi substituído pelo Daniel Baianinho. Inclusive o Baianinho deve ser a novidade de volta ao time titular do Centro Esportivo Alagoano. Bom, o técnico Igor Magalhães fala desse momento do CSA depois da derrota para o Caxias e a pressão da torcida que começa a cobrar por resultados melhores, já que na Série C o CSA está numa sequência ruim. 2 jogos, 2 derrotas, mas agora é hora de virar a chave, não é isso, Igor? Lógico que o adversário vai tentar
tentar tirar um ímpeto pela cobrança do torcedor. O torcedor vai vir no próximo jogo, mesmo que seja uma decisão, nós vamos precisar muito do apoio dele, mas ele vai vir um pouco impaciente, que também é normal. Porque o futebol é dessa forma, nós precisamos do nosso torcedor agora, nós não podemos criar adversário dentro do nosso clube, principalmente entre nós e torcida. É nesse momento difícil que nós temos que mostrar muita união. O torcedor hoje fez a parte deles, nós não conseguimos refletir o resultado com o que eles fizeram no estádio, né? Mas nós temos que continuar a pensar para quarta para a gente conseguir reverter essa situação dessa desconfiança. Tá aí o técnico Igor Magalhães do CSA. Bom, vamos também falar do CRB, que segue se preparando porque quinta-feira o Galo encara o Coritiba, líder da competição. Coritiba vem de uma sequência aí de 8 jogos sem derrota na Série B, está na ponta da classificação e o CRB vai tentar recuperar o bom momento, já que são 3 jogos, 3 derrotas do Galo na segundona. A novidade é que o CRB encaminhou a renovação de contrato do goleiro Matheus Albino. Matheus Albino, que tem contrato com o CRB até o final de 2026, mas deve estender o seu contrato até o final de 2027. Os ajustes estão sendo feitos e durante essa semana o CRB deve anunciar oficialmente a renovação de contrato desse jogador. O atacante Douglas Baggio, que está se recuperando de uma lesão na panturrilha, já iniciou a transição do departamento médico para o trabalho com bola. Ainda não ficará pronto até o jogo de quinta-feira contra o Coritiba, mas deve ser a opção para a sequência mais adiante do Campeonato Brasileiro da Série B. À noite, dentro do Futebol Show, eu volto aqui direto de Maceió com novas informações do CSA e do CRB da nossa programação esportiva. Forte abraço e um ótimo dia a todos. Muito bem, 8h37, continuando em Maceió, vamos agora ao comentário de hoje de Viderlan Araújo, o canhão que vai falar também já sobre esse aspecto aí do futebol alagoano. Mas antes disso, deixa eu trazer informações do Giro do Placar Esportivo, porque hoje é dia de Copas. A Copa do Mundo de Clubes e a Copa do Nordeste, que volta, obviamente, às quartas de final nesta terça-feira. Antes da Copa do Nordeste, às 4h, horário de Brasília, a gente tem aí o Fluminense enfrentando o Chelsea. O Fluminense que vai jogar lá em Nova Jersey, às 16 horas. Lembrando que é semifinal já, ou seja, quem passar de Fluminense e Chelsea vai enfrentar PSG, o Real Madrid, que se enfrentam amanhã. Então, a Copa do Mundo de Clubes, aí as semifinais, Fluminense e Chelsea, hoje lá em Nova Jersey às 16 horas e amanhã PSG e Real Madrid também lá em Nova Jersey. Lembrando que a final também acontece lá em Nova Jersey, domingo, dia 13, 4h. Então, para quem está acompanhando o NN Play, tá aí a tabela, como é que está o chaveamento da Copa do Mundo de Clubes, restando apenas o Fluminense como o representante do Brasil. Então, hoje, Fluminense e Chelsea, amanhã PSG e Real Madrid. Já na Copa do Nordeste, aí sim, na Copa do Nordeste hoje, o primeiro jogo das quartas de final acontece entre o Vitória e também o Confiança, lá no Barradão, às 21h30. Os outros jogos, os 3 jogos, né, que restam, eles vão acontecer amanhã. O CSA e o Ferroviário do Ceará às 19 horas lá no estádio Rei Pelé, Bahia e Fortaleza às 21h30 lá na Fonte Nova e o Sport que vai enfrentar o Ceará às 21h30 lá na Ilha do Retiro. Lembrando para o torcedor, né, o Pirito, coloca na tela aí, por favor, para quem está vendo o NN Play, até para explicar para o torcedor azulino e para o torcedor que nos acompanha como é o chaveamento da Copa do Nordeste. Do lado esquerdo, para quem está escutando, obviamente, a Rádio NN, tem Vitória e Confiança, que se enfrentam hoje, e CSA e Ferroviário, que se enfrentam amanhã. Ou seja, o vencedor de Vitória e Confiança vai, melhor dizendo, enfrentar CSA e Ferroviário. Agora, do outro lado, meu irmão, ficou só cachorro grande. É briga de cachorro grande aqui no Nordeste. Confronto de Sport Ceará, Bahia e Fortaleza. Os 4 times, inclusive, né, jogando aí o Brasileirão da Série A. Então, a Copa do Nordeste ficou nesse, vamos dizer assim, desequilíbrio. Por isso que eu acho que aí acredito que o CSA tem plenas condições de chegar à final da Copa do Nordeste. Agora vai ter que melhorar um pouco, especialmente sobre essa oscilação, né, que vem tendo principalmente no Brasileirão da Série C. Mas é outro jogo, né, é jogo único. Então o CSA vai enfrentar amanhã às 19 horas no estádio Rei Pelé o Ferroviário do atacante Ciel. Falando em Ciel,
Pirulito perguntou, e aí, vai falar do Ciel? Porque você disse que ele não veio aqui pro Asa. É porque o amor do atacante pelo Asa, ele é muito peculiar, entendeu? Porque quando ele foi, segundo informações, procurado, ele pediu aí entre 60 e 70 mil para vir pro Asa. Aí o amor esbarrou nos valores, né? O amor no valor. Por isso que o Ciel não voltou para o Asa, entendeu? Agora, o torcedor que vive pedindo o Ciel, não tem como, né? Não tem como. Então, a informação é essa para o torcedor do Asa entender o porquê o atacante não veio, aliás, não voltou para Arapiraca. Portanto, finalizando então o jogo rápido de hoje, a gente volta a falar de futebol às 19 horas dentro do Futebol Show, claro, para debater muito o futebol alagoano nessa decisão que o CSA tem, o CRB que também entra em campo neste meio de semana o Brasileirão da Série B e, óbvio, a Asa e Penedense que se enfrentam na próxima rodada do Brasileirão da Série D. Então vocês continuam com o Comando 91 e eu volto às 19 horas para falar e debater sobre futebol. Grande abraço e uma boa terça-feira para você. Jogo rápido. Oferecimento Pitu. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu. Mania de brasileiro. Beba com moderação. Panificadora São Jerônimo. A maior variedade de pães, bolos e biscoitos do estado. Rua Adrião Henrique da Silva, 75, Jardim Tropical. 3530-2549. Falcão Aquapark. Seu lazer em família. Rodovia L220, Povoado Papa Farinha em Limoeiro de Anadia. A 15 minutos de Arapiraca. Coringa, forte como o povo nordestino. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. Procure já uma filial mais próxima à sua casa ou ligue 3529-2324. NPDC, Núcleo de Prevenção e Diagnóstico do Câncer. Rua Fernandes Lima 320 no centro. 3521-4820. Faculdade Sesmac do Agreste. Com cursos de Direito, Psicologia, Educação à Distância e cursos de especialização. www.sesmac.edu.br. Governo de Alagoas. Faz por você. Boa Terra.